even get to cross. Fala galera da Iron Nutrition TV, tudo bom? A gente está aqui para mais um vídeo, um assunto um pouco delicado, que é mais comum do que a gente imagina. A gente está com o Eric aqui, que passou por uma depressão e ele vai contar um pouquinho do caso dele. A gente até pegou umas questões que a galera mais tem dúvida hoje sobre esse assunto. Então a gente fez uma lista e vai fazer algumas perguntas para ele aqui. Apresenta para a galera, fala um pouquinho, fala seu Instagram. Pessoal, primeiramente eu queria agradecer o espaço aqui dos meus amigos aqui, né, tá cedendo aí pra gente estar se apresentando. Pra quem não me conhece, né, eu sou o Eric, já treino já há mais de 10 anos aí e eu passei por algo que realmente eu acho que é o maior problema das pessoas hoje em dia, que a questão é nem da questão física, mas é mental. É o problema que a gente tem realmente que afeta o nosso consciente ali, que a gente deixa de fazer muitas coisas ali, trava a nossa vida e não é nem questão de locomoção nem nada. Às vezes uma pessoa que tem ali, às vezes tem um problema paraplégico ali, às vezes ele tem muito mais potencial do que às vezes uma pessoa que está com a mente travada. Então realmente isso é uma coisa que vai te limitar e vai te fazer você ficar parado ali onde você está. Às vezes você não consegue progredir na vida e você não entende o que acontece. Muitas vezes é algo mais comum do que parece. Às vezes você pode ter esse problema e você não sabe. Uma questão importante, acho que muita gente tem dúvida aí, é quando você percebeu que estava com a depressão. Você já percebeu logo de cara pelas suas atitudes ou pela falta de vontade de fazer as coisas que você já estava em depressão, ou você achava que era um desânimo, alguma coisa do tipo? Eu acredito que assim, no início a gente não sabe que a gente está com problema, mas a gente não identifica até passar um ponto. Então assim, eu cheguei num ponto ali, quando já estava muito à frente, que eu entendi o que se passava, o que estava se passando. Eu fui a minha vida inteira gordo, um pouquinho gordinho, né? Então assim, eu tinha aquela questão de não me sentir bem comigo mesmo. Então, Desde criança, isso? Desde criança, né? Então assim, se eu pegar uma foto minha de 2 anos até os 18 anos, sempre fui gordo. Eu fui emagrecer depois dos 20. Então já passou uma adolescência aí meio... do bullying, né? Que não existia isso naquela época, né? O pessoal chamava, era outra coisa. Podia zoar normal. Então era zoeira normal. E assim, e aquela coisa de as roupas às vezes não cair bem, aí o pessoal fazia aquela zoação e tal, né? Que era normal da época. Queria ficar te apertando e tal, e gordão, e esse tipo de coisa. Alvo, sempre não alvo era de zoeira, né? Alvo de zoeira. Então, e era meio normal pra nós na época. Era normal. Assim, não é igual agora que o gordo é o zoado. Qualquer assim, coisa é bullying. Aí com os 20 anos que você começou a emagrecer, então... Então, aí o que aconteceu? Durante a minha adolescência, eu emagreci também um pouco, né? Teve uma época que eu praticava, eu andava de skate, aí eu emagreci um pouco e tal. Mas você não começou a musculação nessa fase? Não. Eu fiquei, eu acho que menos de um ano treinando, né? Mas aí eu fazia aquele cardio ali, muito tempo de esteira, mas pegar musculação não. E era algo muito chato, né? Porque, por exemplo, você ficava fazendo muito cardio lá, a gente colocava 20, meia hora ali, intermináveis ali em cima de uma bicicleta. Então, eu acabei largando ali, dos 15 aos 16, fui dar continuidade depois. Aí eu não parei mais. Então, assim, até esse período, eu já tava meio sentindo aquela questão de não era muito feliz comigo mesmo e tal, né? Mas até então eu pensava que era só o físico. Pô, não tô contente com a minha aparência. Você acha que essa época pode ter afetado essa depressão que você teve? Futuramente, né? Eu acredito que possa ser sim. Um pouco de muitas coisas, né? Muitas coisas. Eu acredito que não é só... uma influência. Não é só um determinado fator, né? Vai ser vários fatores que vai desencadear algo ali, né? Então, assim, depois, mais pra frente, que eu achava que eu tava incontente com o meu corpo lá, mesmo depois de eu emagrecer e me sentir bem fisicamente, eu via que... Ainda tinha alguma coisa aqui. Assim, eu tava bem com o meu físico e eu me focava naquilo, mas pelo fato de eu ter ficado ali muito tempo ali fazendo a musculação e aquilo se tornado meu mundo, eu me identificava muito com aquilo. Então... Sim. Eu tava feliz e tal, mas eu tava mascarando as outras coisas. O meu trabalho não tava legal, às vezes o meu relacionamento não tava legal. E era uma dentro de casa, fuga. era uma fuga.
Aí eu mascarava aquilo porque aí, depois de um tempo, eu era tão disciplinado que eu acordava pensando em musculação e minha alimentação, eu dormia pensando na minha alimentação, musculação, e por mais que eu trabalhasse, o meu foco estava em sair do meu trabalho para mim vir treinar. Isso tudo antes da fase que você teve a depressão. Na verdade, quando eu descobri, depois de um bom tempo, voltando. Porque assim, a gente geralmente a gente não consegue analisar quando as coisas estão acontecendo na nossa vida. A gente está vivendo. Né? Sim. Então, hoje eu consigo muito mais fazer uma autoanálise do que está acontecendo do que Porque passou já, né? Agora, É o que eu falei. Às vezes você não sabe se é um dia ruim, uma fase ruim que você tá. É. Por isso que é difícil. Essa questão é bem legal, porque deve ter muita gente que às vezes está em depressão e Nem não sabe. sabe que está. É. Eu entendia, por exemplo, que eu tinha sentimentos ruins dentro de mim. Eu falei, poxa vida, caramba, velho. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de nada, mas tudo pra mim não tá legal. Então, tipo assim, você se Não tava sente como contente se, com nada. exatamente, nada te deixa contente. Você acha que, pô, eu vou comprar um negócio aqui e tal pra mim. É um contente momentâneo, né? É momentâneo. Então, assim, por isso que às vezes eu comprava uma coisa e queria me satisfazer com alguma coisa e E não física era e aquilo. não era. Aí, por exemplo, o que era interessante da musculação, o que me ajudava, e eu inconscientemente fiz isso, era aquele momento que eu estava focado em mim, que eu treinava e aquilo me liberava aquela sensação, porque a gente sabe que quando a gente treina, a gente tem liberação muito de hormônio, então eu me Você sentia acha que bem. isso te ajudou? Com certeza, porque era algo que quando eu estava treinando, estava fazendo, eu esquecia das coisas. Então era algo que eu focava naquilo, né? Eu estava ali treinando, eu ali colocava meus fones e treinava, focava, e para mim era Fora as assim, um substâncias momento que o comigo. corpo libera, né? Na Também. atividade física, que provavelmente te ajudava também, Não, né? assim, é a sensação de bem-estar, né? Às vezes a gente se desgasta ali, fisicamente ali, mas a gente relaxa mentalmente, né? Porque a gente depois, quando a gente termina ali, a gente fica um pouco de adrenalina ali, mas a gente sabe que quando a gente relaxa ali, chega em casa e você tem aquela sensação, até você começar a voltar de novo, a pensar nos problemas, demora um tempo. Que nem quando eu trabalhava, às vezes eu ia entrar às 6 horas da manhã, eu acordava às 5, 4 e meia para me fazer um cardio, até o horário ali para me poder trabalhar depois. Então, assim, eu sacrificava muito. Mas eu tava. Sim. Mas eu vivia aquilo. Mas só De que, alguma forma te ajudava de alguma mesmo fo- assim. de alguma Só que você forma- tava no extremo, né? Exatamente, de alguma forma me ajudava, mas. E o extremo também é ruim, né? Também é A ruim. gente tem que, tipo, de repente aprender a equilibrar isso. né? Eu não tinha equilíbrio em outras áreas da minha vida. Eu só queria saber Da musculação. de treinar. Depois que eu fui entender, que eu falei, meu, isso aí é legal, essa disciplina que eu tenho. E essa disciplina que eu tive me ajudou a enfrentar isso. Mas isso também, ao mesmo tempo, me fez com que eu ficasse cego para as outras coisas que estavam ao meu redor, que estavam acontecendo na minha vida. Né? Porque você tava, tipo, só pra aquilo, né? só para aquilo. Relacionamento era segundo plano. Trabalho era segundo Trabalho plano. é segundo plano. Então, assim, eu não focava ali. Tanto assim que eu cheguei muitas vezes a pensar: caramba, se eu tiver essa mesma disciplina que eu tenho pro esporte, para me focar em outra coisa da minha vida, como no meu trabalho, cara, eu vou ficar rico. Porque, assim, eu tenho tanta disciplina, tanta coisa para me fazer aquilo, mas, assim, eu não consigo aplicar essa mesma disciplina Nas em outras áreas da minha vida. Então, assim, as outras áreas estavam ligadas. Então, assim, eu tinha uma potência muito grande, gigantesca, aqui um potencial Que você usava só pra um que eu lado. usava só por uma coisa e focava só naquilo. E E não você queria já se saber. questionava disso. Eu Que você era muito 100% na musculação e no restante não conseguia, às vezes, ser tão focado assim. eu não era tão focado e a maior questão que foi, depois foi me aprofundando, assim, foi a questão de que, poxa, cara, assim, eu não tenho felicidade. Porque basicamente, assim, a depressão é você chegar num estado onde que você não enxerga a felicidade na sua vida. Eu cheguei a um estado assim que eu falei, cara, acho que eu vou me matar. Porque eu Você não- chegou nesse estado? Cheguei. Ah, Aí eu falei, cara, eu acho que não, cara, que falta eu faço aqui? Eu não tô afim, não quero. A gente acaba esquecendo de eu tudo, falei, né? aí eu falei, cara, eu só queria me livrar desse problema, sabe? Aí que eu comecei a pensar, eu falei, meu, isso aí tá errado isso aí. Porque
E o problema, na como verdade, você era o problema pensando? de não estar feliz com nada. Exatamente. Porque, na verdade, não vazio. tinha problema concreto nenhum, assim. Não, era falta de felicidade. Eu não estava conseguindo enxergar a vida pelos lados que talvez fossem bons. Sim. Eu Só os via ruins. lados ruins. E aquilo me consumia de uma forma em que... E assim, uma coisa também, eu era uma pessoa muito rancorosa. Então, hoje eu já consegui me livrar muito disso. Então, uma pessoa que foi lá, me fez um mal, por exemplo, o Leandro me fez um mal, cara, não esqueço. O Leandro é meu inimigo, não esqueço. Eu não quero saber mais do Leandro na minha vida. E carregava aquilo comigo. E aquilo lá só faz Fazia mal mal. pra aquilo, você, e né? aquilo me fazia mal, assim, então, tipo, eu não esquecia as coisas das pessoas, aí tinha coisas que aconteceu de injustiça, e eu começava a carregar aquilo ali, me alimentando daquilo ali, porque basicamente quando você se alimenta de sentimentos ruins, você começa a trazer coisas ruins na sua vida. E aquilo, Uma e coisa aquilo vai puxando a outra, e né? aquilo vai te sufocando a um ponto de que você já não aguenta mais. Aí vai chegar um ponto que você fala, meu, tudo que eu queria era acabar, não quero mais viver. Aí você vê que você tá com problema. Porque assim, eu Só falei, que você teve sorte eu que tava deu eu tava que deu um raciocinando. estalo pro outro lado, né? Porque muitas pessoas chegam nesse ponto. E tem preconceito, às vezes, até de procurar ajuda. Sim, mas chega nesse ponto e a pessoa fala, mano, e tipo, acaba realmente fazendo alguma coisa consigo mesmo, assim. Sim. Tira a vida, Sim. se suicida. Não, e tem gente que não quer ir num psicólogo, num psiquiatra, porque Tem um também preconceito. eu sou louco. Né? Tipo, Acha que é só pra isso, né? eu não sou louco, eu não preciso. Não, Não, exatamente. ainda mais hoje, né? É. Hoje, se você for avaliar, Mas ainda acho mais que por ainda tem. essa condição, tipo, 90% das pessoas precisariam procurar algum tipo de ajuda, simplesmente pra conversar, alguma coisa assim. Sim. Porque começa a carregar muita coisa pra si, né? Sim, E isso é ruim. Mas Que acho o que é você falou difícil de- a pessoa realmente ver que precisa de ajuda e aceitar. Sim, né, se você tipo, pensar nesse lado de precisar de ajuda, em todas as áreas a pessoa que, de repente, no relacionamento, todo mundo tá vendo que a pessoa tá num relacionamento ruim, a pessoa fala isso pra pessoa, mas pra pessoa ela fala, não, Pra ela tá legal, Tá normal. tá legal, tá normal, não tem problema. sim. Então eu acho que isso serve pra todos, né? Tipo, na depressão deve ser a mesma situação. Que às vezes a pessoa fala, mano, você tá bem? E você às vezes nem quer falar, tipo, não, tô bem. E tipo, E a principal questão, assim, é que nem eu falo. Eu, apesar de saber tudo isso que estava acontecendo, todo sentimentos, assim, chegou um ponto assim que eu falo, cara, isso não tá bom. e você não conversava com ninguém sobre isso Não. na época. Não, minha família eu fui falar muito tempo depois. E pra minha namorada também, na época, eu fui falar muito tempo depois. Então, assim, Você, Eu- você eu lidou guardei- com isso praticamente sozinho. eu guardei pra mim. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que foi muito reservado, eu fui muito na minha, então todo mundo enxergava o Eric como, o Eric é de boa, o Eric é tranquilão, pá. Não tem nem mal nem ruim pra falar do Eric. O Eric é de boa, pô, o Eric gosta de ficar na É dele. verdade. O Eric é sossegado, pô, o Eric é sossegadão, vai ficar na dele ali, não fala com ninguém, tá ali sempre de boa. Olha assim, ninguém Tá sabe sempre o que bem, passa. né? Tá sempre bem ali. Só te Mas vê era o que você naquele queria momento. mostrar, né? Então assim, eu automaticamente me excluí um pouco das pessoas. Eu me excluí um pouco. Então eu comecei a perceber esse tipo de coisa. Então assim, mas o principal é que eu queria mudar. Por isso que eu falo, tem pessoas que realmente estão passando por isso, mas ela não quer mudar. Porque não tem como eu falar pra você assim, cara, vamos lá te pegar pela mão se você não querer. sim. Agora eu falo, eu queria muito mudar aquilo pra mim. Então assim, eu comecei a buscar uma base através da religião, né, da teologia, da filosofia, para mim começar a entender o que eu tenho algum significado aqui, porque a depressão é uma perda de significado da sua vida. Basicamente, eu não tenho felicidade. O que eu tenho que Tem um fazer? Que falta propósito, eu né? faço? Então, Não tem propósito. Que falta eu faço? Aí chega o máximo de você ser egoísta, de você falar, pô, eu não vou fazer falta pra ninguém. Sendo que você tem uma mãe, você tem um irmão, você tem um namorado, pessoas que te amam, sim. né? Só que você não tá pensando neles. Você quer se livrar da sua dor. Porque realmente é o que acontece. Você fica egoísta, né? Nesse ponto. Você fica egoísta. Então eu falei, caramba, não tá certo, tá errado isso aí. Eu quero mudar, eu preciso mudar. Então, durante muito tempo, eu não tropecei e caí logo de cabeça, porque a musculação me segurou. E depois de um tempo depois, eu usei aquilo como, eu falei assim, vou começar a refletir mais sobre a minha vida. Eu tenho algum significado. Eu tenho algum propósito de estar aqui. Não é somente estar aqui
Porque se eu for Você pensar percebeu que a só no solução daquilo- não era você se matar, e sim você achar um propósito na sua vida. eu precisava do propósito. Foi o auge, eu acho que ali, a partir daquele momento ali, eu vi que realmente tinha um problema. E por quê? Porque mesmo vivendo aquilo, eu falei, pô, isso não é normal. Mas eu não cheguei, né, a procurar uma ajuda. Eu fui Foi num... me autoanalisando sobre aquilo. Eu falei, cara, eu preciso mudar, eu preciso ser Certo, diferente. você não chegou a procurar um psicólogo, um psiquiatra? Não cheguei. Eu não cheguei a conversar, eu escondi das pessoas. Eu acredito que Você isso ficou é com um certa, sei lá, você pensou em, tipo, ficou com vergonha, sei lá, de que as pessoas iam perguntar, ou você, tipo, É uma questão realmente importante. É, porque Questão muitas legal. pessoas às vezes não chegam a falar pra ninguém e você teve cabeça e conseguiu ir pra outra direção. Mas tem muitas pessoas que não tem essa maturidade, vamos dizer assim, né? Sei lá que você pode dizer maturidade, mas não... Ter essa cabeça, né? É, tipo, acaba chegando num buraco tão fundo que não vê saída realmente. Eu acho que foi até um erro não ter procurado alguém. Mas você Não chegou a pensar nisso? Tipo, putz, preciso procurar alguém? Ou não? Não cheguei a passar pra minha cabeça. Mas então, não foi nem questão de, eu vergonha de falar. É Então. mais assim cara, eu não quero compartilhar isso com ninguém. Não quero falar pra ninguém e pronto, acabou. É um Tipo, problema. esse problema é um é meu, problema- eu que tenho que resolver. É um problema meu e acabou, não quero ajuda de ninguém. Eu quero ficar nesse aqui e sofrendo sozinho. Foi esse pensamento. Nem que eu pra sua mulher. nem pra minha namorada. Eu falei, cara, não vou falar. Ela não sabia do Ela que se percebeu passava. que você tava alguma diferente ou alguma coisa do tipo? Eu acho que não. Eu vou falar, eu acho que eu nunca cheguei a perguntar pra ela se ela já percebeu que eu poderia ter algum Engraçado problema. isso, né? Mas assim, eu acredito que não. Eu acredito que não, porque a minha mãe também conviveu, nunca Tipo, chegou. ninguém chegou a Ninguém questionar. perto chegou e falou pra você, nossa, isso tá estranho. Você... Não, por isso que às vezes, Tá diferente. por isso que às vezes a pessoa às vezes surpreende. Eu já tenho pessoas, Sim, eu tenho pessoas isso mesmo. próximas que nem A gente mesmo nunca imaginava que você... Eu não sabia que você tinha passado por isso. Sempre a gente te via bem, a gente mandava treino junto, a gente dava as risadas, conversava normal. Você entendeu? E assim, e às vezes, por exemplo, ia surpreender, você fala, pô, o que aconteceu? O Eric se matou. Aí tu fala, cara, mas por quê? É tipo, não... Nossa. Ninguém entende, você Sim, entende? não mesmo. Só que assim, eu já nem acreditar. teve pessoas próximas a mim, conhecidos assim, que o cara foi lá e se jogou do quinto andar e se matou. Então, assim, a pessoa fala, uma pessoa que... Quantas pessoas ela pensa- podem estar passando por isso, né? E ninguém sabe. Ninguém sabe. Perto. Ninguém sabe. Então, aí você vai ver lá, poxa vida. E eu falo, eu entendo a pessoa que vai lá e se mata. Eu entendo, porque assim, você chega a um ponto ali que você fala, caramba, eu não tenho mais solução, eu quero só aliviar a minha dor. Eu quero acabar com a minha dor. Ela vai se sufocando ali ao ponto ali de ela chegar a tirar a própria vida. Então, Só pra deixar de sofrer. exatamente, porque eu sei porque muitas vezes quando eu pensava lá, eu falei, caramba, vai acabar isso aqui e acabou, pronto, eu vou acabar com a minha dor. Eu só quero acabar com a minha dor. Você queria sair disso, queria estar bem, só não achava que precisava de alguém te ajudando Não pra... precisava não pra achava resolver que precisava e Ou que se alguém podia até te ajudar, né, com isso. Não, com certeza. eu falei, eu poderia Ajudaria. ter uma ajuda profissional. Com certeza, se você chegasse pra que nem a sua esposa e falasse, já pensei em me matar. A reação dela, ela com certeza ia falar, não, vamos procurar uma ajuda, isso não pode acontecer. Mas você para pensar, tipo assim, tem coisas que às vezes coisas, tipo, tão menores que você não quer preocupar outras pessoas, às vezes numa situação dessas, aí que você não quer preocupar mesmo, né? Você acaba se sabotando, Sim. né? Então, Você fala, não, foi só um pensamento ali. Vai passar. Foi Vai besteira. passar. Toda vez vai passar. Né? é verdade. Aí você tá naquele meio ali e você fala, poxa, eu não, sei lá, isso aqui tá... Mas eu comecei a identificar que aquele ponto tava ruim, que eu precisava mudar. Depois de um tempo que eu vi que o propósito da musculação era o que segurava. Por quê? Quando a gente Você achou que te ajudou isso? Sim, com Nessa certeza. fase, então, você acha que a musculação era, tipo assim, era o único momento bom do seu dia e o único momento que valia a pena, até, tipo Sim. assim... Não Parece deixamos- besteira, né? Pra quem não vive isso, mas a gente entende, né? Que ali você tem um objetivo, você tem o seu momento, você gosta do que você faz. Exato. Então, por mais que às vezes você tava numa depressão, aquele ainda era o seu ambiente, né? É. Que você tava ali, talvez até o único que você se sentia
Então, à vontade, bem, não sei. exatamente. Então, assim, por isso que eu falo. E isso a gente já vê exemplo de outras pessoas. O esporte, né, ele salva a vida das pessoas e salvou a minha vida. Eu tenho profunda certeza disso. Por quê? Porque ele veio me carregando ali um bom tempo. Até chegar um ponto que realmente ele não foi o suficiente para mim conseguir seguir minha vida. Mas Como depois assim? daquilo, porque assim, o esporte ele me dava um propósito. Só que depois de um tempo, aquele propósito ele não conseguia me sustentar mais. Não era o suficiente. Porque eu já treinava já há bom tempo, mas me carregou ali, porque era algo que ele me ensinou a ter disciplina, ele me ensinou a ser objetivo nas coisas. Eu queria melhorar meu físico, eu fui lá e melhorei. A ter sua válvula de escape no dia, A minha né? válvula de escape, eu tinha sido a vida inteira gorda, eu tinha emagrecido, eu fiz uma coisa que eu vivi 20 anos daquilo e 2 anos Você eu mudou. mudei. Então assim, eu comecei a bater muita cabeça no começo, mas aí eu comecei a me aprofundar, então eu estudava muito. Então eu já participei de congresso, eu já participei de palestras, de várias coisas, e várias coisas voltadas a professor de educação física, eu nunca fui, mas aí eu fui lá e eu fazia parte daquilo, então eu queria participar. Várias coisas voltadas a profissionais, eu fui lá e, cara, eu quero participar. Mas Então, você é profissional? Né? Não, mas eu quero pra mim, eu quero conhecimento pra mim. Então, quando chegou um ponto ali que eu fui me aprofundando, eu falei, cara, eu gosto disso aqui. Então, eu fui me alimentando daquilo, me alimentando cada vez mais, a musculação, me De aprofundando uma cada coisa vez que mais. era boa pra você, né? Exatamente. Que é ainda até hoje. Por quê? Porque aquilo foi até, eu tava comentando com uma pessoa esse dia, que eu falei, eu tenho um déficit de atenção também. Então, muita dificuldade com o estudo e tal, mas a musculação sempre entrou na minha cabeça. Então, Engraçado. eu via alguma coisa ali e assim, fixava muito rápido. Eu falei, caramba, porque eu tinha dificuldade de um monte de coisa para estudar. Só que aí eu via uma única vez, às vezes eu lia uma única coisa. E isso é gravável. Isso para mim fixava na minha cabeça de uma forma que eu conseguia replicar para as pessoas e começava a fazer nutrição, fisiologia, exercício, biomecânica. Eu falei, caramba, isso aqui entra, então talvez isso aqui seja um ponto. Mas eu não identificava aquilo com talvez um talento ou alguma coisa que realmente fizesse o bem. Eu simplesmente gostava e eu fui fazendo porque eu gostava de fazer. Mas como você não procurou um profissional, nem nada do tipo, eu acredito que tem muita gente que nem percebe que teve, porque não se permite aceitar esses pensamentos de tipo, passei raiva aqui, vou sair daqui, vou enfiar o carro ali na parede. E acha que isso é um pensamento errado, normal, de um momento de nervoso. Exatamente. E não é. E não é, exatamente. Deve ter pessoas assim que às vezes se aprofundam muito profundamente na questão da depressão e teve outros que também não foram, mas já despertaram sentimentos. Sim, sim. Acho que todo mundo, né? Existe intensidade, né? Existe intensidade. Do problema. É porque assim, o que acontece? Às vezes o cara tá entrando num problema e várias coisas vai acontecendo e vai prejudicando cada vez mais. Então às vezes o cara tava ali, por exemplo, o cara tá lá, tal, o cara acaba de perder o emprego, vamos colocar a pandemia, o cara acaba de perder o emprego. Aí ele começa a procurar emprego, aí ele já não tá muito legal da cabeça. Aí vai lá e o cara já tem uns gatilhos ali de problema, aí vem Às vezes já não tava já não tava bem, às vezes, não tava né? bem. E acontece uma coisa dessa pra Aí piorar. vai, pum, vem a pandemia. O cara já não tava legal, já não sabia como é que ia. Aí aconteceu uma coisa ruim, aí já veio a pandemia, aí vai estendendo. Então assim, foi agravando cada vez mais. Às vezes é isso que acontece na vida das pessoas. Tem outras assim que vai, por exemplo, ele tava entrando num estado, aí beleza, conseguiu um emprego. Aí deu aquela aliviada, aí já deu aquela aliviada. Aquela injeção de ânimo. Aí a pessoa, o cara já começa a ter aquele fôlego. Então assim, foi igual eu falei, quando eu comecei a me esvaziar daquilo que me fazia mal, a perdoar, porque assim... Amizade. Você Amizade. acha que foi isso que te tirou mesmo da depressão? Você se livrar dessas ideias ruins, fugir desses momentos de nervoso com pensamento errado, fugir de pessoas negativas, de ambientes negativos. Acho que esse lance de pessoas negativas também e amizades que acabam te influenciando para coisas que te atrapalham deve... assim, hoje... Eu acho que influencia bastante. Mesmo, amizades desse tipo, que só reclamam, só traz problema. Sim. Eu sei porque eu era uma pessoa negativa dessa forma. Às vezes uma pessoa falava pra mim assim,
eu vou fazer isso, isso e isso. E eu já conhecia alguma coisa. Eu falava, mas isso dá muito trabalho, mas isso não sei o quê. Então, eu era a pessoa negativa. Eu era a pessoa que falava assim, não, pô, faz isso não, que isso dá trabalho. Então, assim, aí depois de um tempo... É legal que você identifica, assume isso, que acho que tem Sim. muita gente que não tem nem a consciência... essa maturidade de falar, ó, eu era assim, Isso é uma fazia alta análise. isso de errado. Acho que isso já é uma grande maturidade. Porque isso é uma alta análise. Você parar e você se autoanalisar. Sabe por quê? Porque a gente não faz isso. E você aceitar que você é errado, que você erra, que você não é perfeito. E você corrige, e você pedir desculpa, e você fala, pô, desculpa, eu errei, cara. Não, mas você falou isso, porque tem gente que às vezes fala uma coisa, e aí pra você voltar atrás, você não volta atrás porque você não quer dar o braço torcer. Então, Sim. hoje eu sou a primeira pessoa a dar o braço torcer. Se eu errei com você, eu vou falar, cara, desculpa. Humildade e Você entendeu? maturidade, né? Eu falei, cara, não, cara, o que eu falei aqui tá errado. Na verdade é isso daqui. Mas você vai mudar de ideia? Eu falei, meu, cara, a gente é uma pessoa, a gente somos muda seres de humanos que ideia. evoluem. É normal. Sim. A gente É normal. somos seres humanos que evoluem. Então, assim, eu posso mudar minha ideia daqui a 3 segundos. Por quê? Porque eu tô evoluindo. Eu aprendi. Cada tempo que passa a gente aprende. E outra coisa também, tudo que aconteceu na minha vida, que nem hoje eu tenho um mais profundo autoanálise sobre isso, é que as coisas que acontecem na sua vida não é que aconteceu com você, aconteceu pra você. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aquilo ali e é que nem negócio. A vida te fez, Isso é legal. te bateu pra pensamento caramba. legal. Te bateu pra caramba. Meu, eu tenho que fazer tudo Como que você vai lidar com isso? eu tenho que pegar tudo que eu tenho lá, da forma que eu tiver, do jeito que eu De conseguir estar agindo. e fazer. Eu não posso me dar desculpa. Ou fazer. tipo, simplesmente tipo, colocar de muleta isso daí pra não. Então não vou fazer nada também. Não. Ou se frustrar também, porque às vezes naquele momento não dá pra fazer nada, né? Sim, que é o caso da pandemia. Exatamente. Que acabou Exatamente. tirando, tipo, muitas pessoas de poder abrir, de poder vender, poder viver. Sim. Então, então assim, até foi uma frase lá que eu vi esses dias lá, que assim, você na vida é aquilo que deu pra ser ou você é aquilo que você quis ser? Você tem que ser aquilo que você quis ser, velho. Não é aquele que deu pra ser, porque se você é o cara que deu pra ser, é aquela Deixa a pessoa vida me medíocre. levar, né? É, medíocre, pô. Porque, se você perceber também, muitas pessoas acabam ficando esperando o momento certo pra fazer as coisas. Eu não vou fazer isso porque, não tá ainda do jeito que eu, Você sabe que eu que quero. é a procrastinação. E eu era a pessoa que procrastinava. A pessoa que procrastinava. Tanto que hoje tudo que eu vou fazer é assim, eu falo assim, cara, o feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que Porque perfeito. você vai aperfeiçoando Então, isso. Você deixou de ser uma pessoa negativa. Exatamente. Deixou de achar que, não dá, vai ser difícil, Vai dar muito vai dar trabalho. trabalho. Entendeu? Só faz. Não vou fazer assim porque não vai ficar bom. Tipo, você já fala, mano, faz assim, porque se não ficar bom, você vai aperfeiçoando. E você vai na vendo, prática, pelo você vai menos. vendo onde tá ficando ruim, onde tá Se ficando você não bom. começar, nunca vai ficar bom. Exatamente. Então, assim, então hoje, como eu vou fazer uma coisa, assim, faz do jeito que. Com a melhor ferramenta que você tem. Faz com o que você Faz tem do hoje, jeito até que você tá. tem. Tipo, melhor o seu pra melhor E a com gente o que levou a dá. gambiarra aqui, ó. Ninguém tá vendo, mas vai ficar melhor. Exatamente. Vai ficar melhor. Então, mas a gente tá. Eles não estão vendo, tem uma equipe toda por trás tá deles. dando isso, Pra caralho. Tem o Guilherme ali atrás da câmera ali. Dá um alô ali. Olha o Guilherme aqui. É que ele é mudo, gente, por isso que ele não respondeu. Então, assim, a gente tem que fazer com as ferramentas que a gente tem, porque se a gente for ficar esperando tá bom, Não faz nada. tá pronto, nunca vai estar pronto, nunca vai estar bom e nunca vai fazer. Então, assim, eu era uma pessoa desse tipo. Então, assim, eu falo, É cara. a mesma pessoa e o que medo, vai e o começar a medo? dieta na segunda-feira. Exatamente. Que nunca começa. Porque não tem dia. Não, mas aí segunda-feira eu começo, né? Aí sábado, domingo. Aí chega segunda-feira, não deu. Engordei mais um pouquinho. Não deu, agora não deu. Começa. É a mesma coisa. Então, então assim, o que a principal coisa é a autoanálise. A gente parar para se entender e ver qual que é o problema. Porque a gente fica no correria do dia a dia, vai. E a gente não para assim, pô, meu, caramba, eu tô com esse problema aqui. Eu preciso fazer isso aqui, eu preciso cuidar de mim, né? Porque às vezes a gente cuida do próximo, né? A gente vê isso muito com a dona de lar, assim, que ela cuida do filho, do marido, do esposo, e ela não cuida dela. Então, assim, Sim. então a gente tem que parar para cuidar da gente. Falei, cara,
E pra mim, por quê? A gente às vezes quer Não é dar- ser egoísta isso, Não. né? Você tem que cuidar de você. É Se porque- você não estiver bem, você vai cuidar dos outros como? Não tem como. Não Você tem não, como. você não faz nada por ninguém se você não estiver bem Então, já. assim, então hoje eu vejo uma forma assim, que, cara, eu preciso me ajudar, eu preciso estar num ambiente legal, eu preciso estar rodeado de pessoas boas e com pensamentos positivos, porque o ambiente molda a gente, às vezes a gente está num lugar ali de ambientes de pessoas negativas, às vezes no trabalho. Eu procuro um trabalho melhor, porque assim, às vezes você não sai dali, eu tenho pessoas próximas Pra ali que que você vai falam... ficar ali reclamando, né? Se você pode mudar, é só ir atrás. E se você tá ali sem vontade, você tá atrapalhando alguém que poderia estar ali no seu lugar com vontade, tá atrapalhando as outras pessoas que dependem de você naquele ambiente, Sim. só porque você acha mais confortável estar ali do que ir atrás de uma coisa que você goste mais. Na verdade você está estagnado, né? E tá atrapalhando ainda Estacionou os ali outros. e aí não deixa, e não evolui e nem deixa as pessoas evoluírem Sim, também. porque você, querendo ou não, você acaba Você quer- segurando você as quer outras puxar. pessoas. Você quer Que puxar. são as pessoas âncora. É. Tem pessoas que são âncoras na sua vida. Exatamente. Então, aquela pessoa que... Âncora naquela pessoa que tá grávida. Corta, corta. Mas é basicamente isso. Então, assim, hoje, Mas se é eu tô legal. no ambiente aqui, eu faço, cara, eu não tô gostando disso aqui. Se eu não tomar uma atitude, eu também não posso reclamar. Eu penso assim, cara, se eu tô aqui e eu não quero sair daqui, porque eu também não posso reclamar. Então, assim. Porque você tá ali porque você quer. Exatamente. Então, assim, ou eu tomo uma Não coloca a atitude culpa em ninguém, pra mudar. né? Exatamente. Não Ou coloca a eu culpa tomo em uma ninguém. atitude pra mudar, ou também não vou ficar aqui reclamando. Sim. Pô, eu vou ficar aqui reclamando, vai melhorando no quê? Então, assim, então eu já falei. Vai várias contaminar as outras pessoas vezes. ainda. Falei, se eu tô aqui, é porque eu quero, eu tô permitindo isso daqui, né? Eu até vi uma frase esse dia que é assim, você só tem aquilo que você tolera. Se você tolera aquilo, você vai ter. A partir Sim. do momento que você não tolera mais, você muda. Sim. Então, assim, se você Ou tá- você sai daquilo ali, né? Ou você vai reclamar. E você vai tomar alguma atitude. Então, assim, se você não vai tomar atitude, também não reclama. Porque, assim, você tá ali, ninguém tá te obrigando a fazer nada. Então, até no meu trabalho mesmo lá... É porque antes tem de eu sair pessoas que eu daqui- acho que reclamam pra ver se alguém toma alguma atitude. É. Né? Em vez de tipo, a pessoa, não, mas você É viu que, aquilo? pessoas não têm essa cabeça que ele teve de, tipo, enxergar que ela está sendo reclamona, Não. que ela não está feliz com nada. Esse é o problema. O problema A pessoa é o mundo. Enxergar. O problema é o O legal até para o pessoal pensar nisso, porque você teve essa visão de te falar, não, eu preciso mudar, não posso aceitar isso. Sim. Mas não o seu caso foi atípico. Geralmente a pessoa precisa de uma ajuda, de alguém chegar e falar para ela, Dá um cara, toque ali, né? nossa, você tá estranho, nossa, eu só te vejo desanimado, uma coisa do tipo, até para ela procurar um profissional, ou ela mesmo startar isso de falar, pô, eu preciso de ajuda. Porque Esse assim, foi um caso já atípico de... porque, assim, dessas pessoas que falam, reclamam muito, elas querem se vitimizar, né? Então, assim, elas reclamam esperando já que alguém... Não, fulano, não, tipo, vem querer consolar, né? É vitimismo. Esse vitimismo, assim, que a gente tem que entender que não vai te levar a lugar nenhum. Não. Porque não vai dá ter nada. ninguém que vai te dar as coisas. Se você tem que correr atrás, você tem que fazer primeiro é ser. Então, assim, depois de um tempo eu comecei a entender que eu falei, cara, agora eu preciso fazer algo por mim, para me poder depois ajudar as pessoas. Então, é igual a gente tava falando, acabou de falar. Exatamente. Eu vou me Você ajudar, estar bem. eu vou me ajudar, porque daí eu consigo ajudar a pessoa que está do meu lado, consigo ajudar a minha sua mãe, mãe. consigo ajudar quem Você for. tem uma base, precisar, exatamente. Eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte para conseguir carregar, mas não que eu vou querer carregar os outros nas costas. Não, assim, tipo de, vem aqui que eu vou te ajudar. Você carrega só os seus problemas, né? Não dos outros. Sim, exatamente. E olhe lá, né? Até os Exatamente. seus, não dá pra resolver? É porque é isso que eu falo assim, meu, a gente tem que, até falando por mim mesmo, a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Se alguém chegasse e encostasse perto de mim para me ajudar e percebesse alguma coisa, ela ia conseguir me ajudar, porque eu queria ser ajudado. Sim. Tem gente que não quer. Essa é a Que verdade. é a autossabotagem, né? Exatamente. Tem gente que não quer. Então, Ou às vezes assim, não enxerga, né? também não enxerga, mas Que assim. está precisando. Exatamente. É por isso que ela não Vocês quer, têm né? ou Tipo, ela fala, não, eu não preciso, eu não tenho problema. Não, Nenhum, mas tem pessoas, tem isso daí também. Também. Mas tem aquelas pessoas que nem eu, tipo, de repente a pessoa vai fazer uma dieta. Aí chega pra você e fala, faz uma dieta. Aí você vai e faz a dieta. Sim. Perde seu tempo, monta pra pessoa, dá pra pessoa,
A pessoa faz o quê? Nada. Fez nada. Tipo, mano, eu já fiz, deixei aqui pra você explicar. Faz 2 dias de dieta e já... É por isso que. Exatamente. É por isso que muita É capaz de gente falar que a sua fala, dieta não cobra. funcionou ainda. Exatamente. É que depressão é bem complexo, né? Porque, Sim. tipo... Não é fácil de saber de onde veio. Tem muitas razões. Você também, às vezes, estar mal com esse sentimento e falar simplesmente, não, vou ficar feliz de uma hora pra outra, vou ficar bem. Não, Então, funciona. tipo- Não uma coisa que você tira de você e fala, agora... É igual eu falei, é uma coisa que você. Eu tenho consciência daquilo. Então, com autoanálise sobre mim mesmo, eu sei que quando eu tô entrando num estado de tristeza, e aí eu vou tirando, eu vou Mas eu acho que revertendo. acho que o ponto é esse, tipo, Entendeu? você acaba analisando, putz, isso aqui eu sei que me leva pra isso aqui eu sei que me leva pra isso, essas pessoas aqui eu sei que acabam me levando pra isso também. Então você vai Isso pra meio mim que é bom, isso pra mim você não vai, é. você vai meio que podando, tipo, a musculação é boa, vou ficar com a musculação. Puta, aquele amigo ali que reclama, não vou ficar perto dele, porque tá me trazendo coisas ruins. Exatamente. Aí Então você você dá vai atenção. começando a se direcionar para coisas boas, né? Puta, esse pensamento aqui é ruim pra mim. Isso é uma dica legal, mano. Eu consigo Não, fazer é outras legal. coisas que me tiram esse pensamento ruim. Então eu vou ficar aqui, sei lá, ler um livro, jogar um videogame, tipo coisas que acabam te tirando, né? E se a pessoa não conseguir fazer isso, de repente, sabe que não dá bem e não consegue ter essas atitudes, procura uma De ajuda. tudo que faz não, procura uma não ajuda. consegue achar válvulas de escape, né? Tipo, Exatamente. que te melhorem. Exatamente. O ideal é que procurem uma ajuda. Você conseguiu nessa situação, mas se a pessoa não conseguir se afastar desses pensamentos ruins, dessas coisas, procura uma ajuda. Porque É a melhor coisa. é a melhor coisa, com certeza. Com certeza, é a melhor coisa é procurar um profissional, porque assim, hoje eu já tenho consciência que é aquele negócio, é desenvolvimento pessoal, envolve muito isso. De você começar a você ter o seu autoconhecimento e você fazer aquilo todos os dias para você ir criando novos hábitos ali, de você ir cortando aquilo que te fazia mal. Porque quando você vai fazendo aquilo que vai te fazendo mal ali, você coisas ruins mesmo ali, você entra como se estivesse num ciclo tão grande que aquilo. Você tá tão acostumado a ser aquela pessoa negativa. Você Ter esse dia ruim, né? Você tá tão acostumado a reclamar Você acostuma que você com não isso, né? percebe que você tá reclamando, que você tá ficando. Então, assim, eu já teve muitas vezes que eu falei assim, de semanas, né? Que eu falei assim, cara, eu vou anotar quantas vezes eu reclamar de qualquer coisa. Beleza, reclamei disso aqui. Puxa, reclamei disso aqui. Putz, reclamei disso aqui. Aí eu comecei a ver quantas vezes eu tava reclamando sobre aquilo. Aí eu comecei a cortar. Falei, Imagina aí se quando você eu- não estivesse policiando disso. aí Você mais ainda, E assim, talvez. e a gente percebe. Então, assim, eu comecei a ficar todo o tempo assim, me policiando. Você precisa se policiar, essa é a verdade. Pra você começar a cortar aquilo. Né? Porque se você não começar a perceber aquilo, que assim, a gente às vezes percebe muito no outro. Começa a se analisar. Fulano né? tem essa mania. É mais fácil, né? É mais fácil, né? Não, fulano tem essa mania de. Toda vez que fulano fica fazendo isso, mania. Só que você não percebe suas manias. Pô, tem uma mania de ficar. O cara vai fulano, eu já tô cortando o cara. O cara tá dando uma Por isso que ideia é ali, legal eu tô esse cortando. depoimento seu, porque acho que como você passou realmente por isso, pode ter muita gente que assiste, se identifica e fala, cara, será que eu preciso de ajuda? E de repente procura uma ajuda e sai dessa e realmente estava com uma depressão, alguma coisa. Então acho que esse depoimento é bem legal por conta disso. Pode ajudar algumas pessoas aí. Não, com certeza, porque às vezes ajuda a pessoa a identificar que às vezes ela acha que ela tá com um problema pequeno, mas isso aí é uma coisa que pode se tornar grande. Pode se tornar grande, porque começa Pode assim. até acabar com a vida da pessoa. Exatamente. Então, assim, muito sério. começa ali com uma coisinha ali que você acha que não, é normal. É igual que você falou, É hoje eu tô- normal, na hora meu do nervoso. dia, tô Na hora do nervoso é. eu penso merda mesmo. Não, aí você, exatamente, aí você Não começa é. a pensar muito naquilo, então assim, aí quando você começa a se policiar, mano, aí você já corta. Até porque não pode começar como uma exceção, né, esses pensamentos ruins. Mas pode acabar ficando tão normal que a exceção vira regra, né? Exatamente, porque você vai Já alimentando. parte de você. Toda hora. A exceção vai ser você não ter pensamentos ruins. E aí é ruim. Porque o que O acontece? dia bom seu que vai ser uma exceção. Né? O normal é só dia ruim. Exatamente. Mas por quê? Porque você foi alimentando aquilo. E você nem percebeu. É tão inconsciente
Parece você nem simples, se né? percebe, E parece simples, tipo, Falando, mas simples. só você sabe o que você passou, né? Exatamente. A barra que foi. Então, assim, aí agora, por exemplo, e tudo isso me ensinou, que nem eu falei, tudo que acontece pra você, não é com você, é pra você. Então, cabe. É aquele negócio, quando a gente erra, a gente aprende a não errar de novo. Né? Alguns, né? A gente tem. Então, assim, mas os erros, eles nos ensinam mais que os Os acertos. acertos, com Porque certeza. os acertos, geralmente, você nem presta atenção. E tem gente que nem presta atenção nos erros, também. Tem isso. Mas, então, assim, Em nada. você tira um proveito daquilo ali. Então, assim, hoje eu já, por exemplo, eu já consigo analisar o ambiente quando tá à minha volta. Eu consigo analisar Por isso que é legal o depoimento, porque É. podem ter pessoas que tiveram os mesmos pensamentos, tiveram o mesmo cenário que você viveu aí, E até hoje não viram que é um problema. não viram que é um problema que pode ir se tornando, né? Um problema muito grave, dependendo do que ela for alimentando no dia dela, né? Sim, sim. Então, assim, é por isso que eu falo assim, a questão da musculação, a questão do esporte, isso serve para qualquer esporte, né? No seu caso foi a No meu musculação, caso foi a mas- musculação porque era algo que eu gostava, mas às vezes, por exemplo, a pessoa pode gostar de qualquer coisa. Sim. O esporte skate, é- bike, Luta, natação. luta, o cara, o jiu-jitsu. Por quê? Todo esporte tem um princípio e sempre o princípio rege a disciplina. É disciplina sempre. Você precisa se disciplinar. o legal do esporte Você isso. É entendeu? verdade. Qualquer Então, esporte se você- precisa de uma disciplina. Exatamente. Então, isso vai te ajudar a você. Se você souber canalizar equilibrar. isso, você consegue usar isso pra sua vida. Exatamente. né? Te ajuda a te equilibrar. Porque, querendo ou não, a musculação em si, pra gente, ela acaba te disciplinando no treino. Isso já leva a disciplina Na na alimentação. Já leva a disciplina de você evitar Às vezes até não acordar mais cedo pra beber treinar. álcool. Beber horários. Sim, Acordar mais cedo acordar pra mais- treinar. Você entendeu? Horários também. Horários. Que é o que eu falo pra todo mundo. Que às vezes Se a gente alimentar. porque você se alimentar, acordar, tomar todo dia. Meu café da manhã é 6 horas da manhã. Meu almoço é Pra meio-dia. quem é de fora, parece que é uma coisa, tipo, mano, absurda, né? Na- Mas é uma coisa que vira tão rotineira e tão gostosa de natural. fazer, né? Porque vai te ligando pra várias coisas boas. Isso Que gera é um o que ele resultado falou. É o que ele falou, já é uma das coisas do se cuidar. Então, Eric, obrigado, mano, por vir contar sua história, Um pouco da história. dessa fase aí, essa doença, né? Que depressão é uma doença, então não é fácil contar, né, sobre coisas ruins, pessoais e ruins que verdade. aconteceram. Tem que ter ainda muita, como é que fala? Corta! Não, tinha pretinho assim. Tem que ter coragem pra vir Sim, falar sim. dos seus problemas abertamente desse jeito, falar que pensou em se matar. Só que acho que isso pode ajudar algumas pessoas que assistirem. Então, obrigado por contar a história aí. Se alguém teve alguma coisa no assunto, uma curiosidade que a gente não comentou aqui, que de repente você está passando por algo parecido, quer saber mais a fundo, deixa nos comentários que a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre isso. E obrigado, galera, por assistir o vídeo até aqui. Tamo junto. Valeu, nóis. galera. Até o próximo vídeo aí da Iron. Valeu. Falou. Falou.